A paz do nosso eterno, aos nossos amados e queridos irmãos. E hoje vamos fazer um vídeo simples, curtinho, apenas para a gente junto refletir no que eu vou abordar hoje aqui. Eu quero falar para os amados irmãos, vou continuar sempre falando isso, eu não sou o dono da verdade. Os irmãos façam a avaliação do que eu vou falar aqui sobre a história bíblica, a narrativa bíblica, o qual todos nós precisamos estudar para que a gente chegue a uma perfeição dentro da história bíblica ou narrativa bíblica, como queira entender. Bem, os amados irmãos sempre comentam algumas coisas comigo, eu comento com eles também, e que nós temos que prestar atenção a uma coisa. Nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento, ok? O Velho Testamento, ele foi primeiro canonizado, ou seja, escrito bem primeiro que o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele veio surgir depois da morte de Jesus, aos 20 anos depois, foi que os escritores diferentes, cultura diferente, pessoas diferentes, escreveram o Novo Testamento, tá? Então, você vê que é uma distância de um para o outro. Agora, quando a gente senta para conversar, sempre sai uma maneira de um pouco de discussão, não é bem uma discussão mal, mas é uma discordância de um para o outro. Mas se essa discordância é a própria Escritura, ou seja, a Bíblia, que vem nos trazendo isso há longos anos atrás, né? Isso não é de agora, tá? Essa discordância é de muitos anos, mas como é essas discordâncias de tantos dos tempos que tem essa discordância, não só da nação brasileira, mas da nação que entra nessa da religião. Bem, vamos ver aqui, olha só. No livro do Eclesiastes, né, 9, preste atenção, Eclesiastes 9:10. A narrativa que os irmãos sempre gostam, né, de fazer um sermão, querendo encobrir algumas coisas, não é? É sempre assim, sempre tem aquele sermão. Mas olha só, uma das duas narrativas vai estar certa, correto? Presta atenção. Eclesiastes 9:10. Está escrito assim, ó: Tudo que tiveres nas mãos para fazer conforme tuas forças, porque no céu, para onde tu vai, não há obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Isso é que está escrito no livro de Eclesiastes, ok? 9. Preste bem atenção. Agora, nós vamos novamente para o mesmo livro, que é o Eclesiastes 9:5, que nos diz assim: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisas nenhuma, nem tampouco tem ele daí em diante recompensas, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isso é que vem falando o texto. Pode ler o texto todinho, porque os irmãos às vezes falam, não, isso é versículo isolado que o irmão está lendo aí. Não, irmão, leia tudo. Pode ler o texto todinho. Lá no livro de Jó 7:9, está escrito assim, ó: Tal como as nuvens se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Bom, agora, preste bem atenção, amados irmãos.
O que eu falo não é para que você deixe de ir para a sua igreja ou perca a sua fé, porque ninguém perde fé, cara. Ninguém perde fé, pelo amor de Deus. Então, não é para que você deixe de ir na sua igreja, deixe de participar dos seus cultos, ou que deixe de acreditar em Deus. Não, você tem todo o direito de você acreditar no que você quiser, tá? Agora, não adianta querer, né, esconder o que está escrito. Se é verdade ou mentira, fica ao critério de cada um. Agora, que tá falando isso no texto, tá? E aqui está escrito no Velho Testamento, tá ok? Depois, Paulo, que escreveu os livros muito depois, aí vem Paulo e coloca lá no livro de Tessalonicenses, ele vai, na verdade, né, que se já uma crítica, você pode olhar que essa crítica já vem lá da época de Paulo, ou antes da época de Paulo. Olha só, aí Paulo vai para Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses, ele vai para lá para falar com o povo de Tessalonicenses, ou seja, vai evangelizar, vai falar sobre a obra do Eterno e tal. Olha o que é que acontece com Paulo. O pessoal estava lá com aquelas dúvidas e aqueles problemas todos que sempre existiu dentro do cristianismo, isso é a verdade, sempre existiu. Aí Paulo, para consolar aquele povo lá, né? E o povo pega esse versículo ou esses textos e traz para os dias de hoje. Rapaz, é uma coisa séria, né? Mas tudo bem. Aí Paulo vai e diz a ele, né? Paulo fala do arrebatamento da igreja, que o povo vai ser arrebatado, né? Você pode olhar o texto todo, 1 Tessalonicenses 4, né? O versículo, o capítulo 4, aí pode ler tudo aí, ok? Eu vou ler, consigo entender como é que os irmãos, ele traz isso para nós hoje, eu não consegui. Se um irmão, na verdade, você tiver, irmão, com todo respeito que eu tenho a você, se você tiver um achado teológico provando que isso é para hoje, eu lhe agradeço bastante, tá? Porque até agora eu não encontrei, tá? Olha o que é que Paulo se incluiu no meio. Mas os irmãos acham que isso é pra gente hoje, é uma brincadeira mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. Aí vem Paulo, né? Paulo com a sua teoria, tá? Aí Paulo fala assim, ó, irmão, preste atenção. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, ao encontro do nosso Senhor, nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora, irmão, prestem bem atenção o texto que Paulo está dizendo. Quando Paulo está falando, irmão, Paulo aí realmente ele está se referindo que ele seria também arrebatado juntamente, ok? Ele seria arrebatado justamente com os irmãos. É isso que Paulo está falando aos irmãos. É isso que Paulo está falando. Só que hoje, infelizmente, por falta de conhecimento dentro da narrativa, eu acredito, é como eu já disse, se o irmão tiver um achado teológico, ou se o irmão tiver uma fonte que traga esse versículo para os dias de hoje, eu estou falando, irmão, nos achados, ou na fonte, até mesmo no grego, se você encontrar falando que isso é para a gente hoje, eu vou te agradecer, tá? Então é isso que Paulo faz, tentando, né, até o versículo 18, né? Paulo diz assim, ó, portanto, consolai-vos uns aos outros, como esta palavra. Se você vê o que Paulo está falando aí, Paulo está se referindo que ele se incluiu, que ele seria arrebatado juntamente com esse povo. Aí Paulo não foi arrebatado, né? Nem Paulo, nem tampouco aquele povo que estava lá com Paulo conversando.
Ou seja, que Paulo estava tentando convencê-lo ou convencê-lo, né? Bem, mais uma vez eu quero dizer aos meus irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma em escutar o irmão. Deixe o seu comentário, não é? Se você tiver comprovação que eu estou errado, então, irmão, faça isso, me corrija que eu agradeço, tá? Agora, por enquanto, Paulo, para mim, Paulo, ele teve um problema muito sério no momento de explicar ao povo e ele colocou o nome dele. No caso, se fosse para a gente hoje, na minha opinião, Paulo teria dito de outra forma, né? Ele teria dito: e os nossos irmãos que ficarem vivos, não é? Serão arrebatados com ele. Bom, isso é só a minha interpretação, tá, irmão? Não leve a mal. Porque se Paulo fizesse dessa forma, assim, aí seria para um grande futuro, ou seja, para uma nação, e nações e mais nações. Mas não, Paulo se incluiu. Se Paulo se incluiu, então, infelizmente, fica complicado. É como eu disse, você quer realmente provar que eu estou errado, então procure no grego, que é muito fácil. Hoje é fácil, né, irmão? Não é mais como era antigamente. Procura o versículo, o texto todinho, olhe no grego, pode para o português, porque isso é fácil de você fazer. O irmão que estuda, é claro que ele sabe o que eu estou falando, que é fácil de se fazer isso, tá? Então, é isso aí, porque quando você me refutar, ou tentar me refutar no grego, não é? Aí eu vou pegar o texto grego e vou mostrar a você também, se eu estiver errado, ok? Então, eu não sou dono da verdade, né? Eu espero que os nossos amados irmãos entendam o que eu estou falando, tá? Eu agradeço muito a todos os irmãos. Não se esqueçam de dar o like, porque isso é importante para todos nós, não é? E eu só desejo aos irmãos que o verdadeiro eterno, o verdadeiro Criador, nos abençoe de todo o coração, tá, irmão? Não se preocupe, porque nós, cada dia que passa, aprendemos mais um com o outro, tá? E que o verdadeiro eterno nos abençoe.